Bom dia, bem-vindo ao Psicanalizadamente de hoje. Bom dia, Rafael. Bom dia, Linderleia. Bom dia a todos. Bom, a primeira pergunta do dia é a diferença entre a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Linderleia, você pode começar explicando para nós as diferenças básicas dessas três categorias? Sim. Inicialmente, as principais diferenças começam pela formação, né? Então, o psicólogo faz uma graduação, geralmente de 5 anos. O psicanalista tem tanto uma especialização quanto a formação também em psicanálise, que varia entre 3 e 5 anos, nas instituições mais sérias, né? E a psiquiatria, esse profissional é um médico. Se forma primeiro em medicina, depois faz uma especialização, a gente chama, na verdade, de residência médica, em psiquiatria, seja adulto ou infantil, infanto-juvenil. Então, na formação é basicamente isso. Rafael, você pode nos explicar quando é que um cliente ou um paciente, ou em que situação ele deve procurar, né, esses serviços, e quais desses serviços um paciente deve optar? Bom, dependendo da situação, né? Claro, sempre a questão dos sintomas, aquilo que ele está sentindo. Então, por exemplo, quando procurar um psiquiatra, né? Quando o paciente ele tem uma depressão, já está sentindo uma tristeza fora do normal, baixa energia, baixa produtividade, quando a pessoa já tem dificuldade de sair de casa, né? Já começando a se isolar. Então, por esses exemplos assim, já pode pensar nessa possibilidade mesmo de consulta com o psiquiatra, né? Então, marca com o psiquiatra e normalmente ele vai indicar alguma medicação para poder ajudar a lidar com esses sintomas. Claro que a melhor forma de tratamento, além com o psiquiatra, né, o tratamento medicamentoso, também é o tratamento com psicólogo ou um psicanalista, para fazer terapia com psicólogo ou uma análise com psicanalista. Agora, se você procurar diretamente um analista ou um psicólogo e perceber que você precisa de um tratamento medicamentoso, ele vai também fazer um encaminhamento, né, para o médico psiquiatra. Situações que só precisam de terapia seriam questões um pouco mais leves, né, que você pode ser os primeiros sintomas de uma depressão, por exemplo, pode ser ansiedade, mas depende muito da intensidade dos sintomas. Se for uma coisa mais tranquila, que o profissional da psicologia ou da psicanálise, ele vê que consegue lidar ali, e lógico, né, o paciente, ele também vai falar se ele tem algum tipo de resistência a usar medicação ou não, né? Mas tudo isso é conversado dentro da sessão de análise ou terapia. Linderleia, esses três profissionais, qualquer um deles pode passar, né, prescrever medicamento para tratamento no que diz respeito à ansiedade, à depressão? Não, nem o psicólogo, nem o psicanalista, ele é habilitado a prescrever medicação. Medicação só pode ser prescrita pelo médico. Nesse caso, né, pensando em saúde mental, pelo médico psiquiatra, e outros médicos também prescrevem, né, dependendo da especialidade. Tem gente que já acompanha com algum especialista há muito tempo, e às vezes o especialista prescreve algum antidepressivo, né, alguma medicação. Mas só o médico pode prescrever. Inclusive, nem indicar, nem nada natural, né? Tem alguns profissionais psicólogos que trabalham aí com algo voltado para homeopatia, para chás, né, para algumas coisas do tipo, mas isso não é regulamentado pelo nosso conselho. Então, um psicólogo que atua com a psicologia apenas diretamente, com CRP ativo, tudo bonitinho, não pode indicar nada de medicamento. Rafael, você pode nos explicar qual a diferença entre um terapeuta, né, psicólogo, psicanalista, ou um terapeuta holístico? Como que o cliente, né, pode reconhecer e
como ele pode escolher quais dele utilizar, né, ou procurar para um atendimento. Bom, importante primeiro diferenciar mesmo, né, qual é a forma de abordagem de cada um desses terapeutas, né? Então, o terapeuta psicólogo e o terapeuta psicanalista, eles têm um embasamento dentro da ciência, né? Então, tem todo um preparo, um estudo, e no caso do psicólogo, são pelo menos 5 anos de graduação. Então, isso é o mínimo, né, de estudo que se exige para alguém poder se autodenominar de psicólogo, receber, né, esse título de psicólogo. Um psicanalista é um profissional que obrigatoriamente tem que ter uma formação superior, né, e mais alguns anos de estudo dentro da psicanálise, que é uma especialização, né, então de 3, 4, 5 anos, dependendo da instituição que o profissional escolhe, tá? Então, essa é a diferença principal. Né? O terapeuta holístico, no caso, não necessariamente é obrigado a ter uma formação superior, não tem um embasamento dentro da ciência, mas sim tem estudos, né, referentes à terapia holística, trabalho, por exemplo, com cristais, cores, questões energéticas, né? Então, assim, tem um outro viés ali. Então, como escolher, qual que é o terapeuta mais adequado para a pessoa, né, que busca esses serviços? Aquela pessoa que ela dá prioridade à ciência, algo que é comprovado cientificamente, vai procurar por um psicólogo ou por um psicanalista. Agora, uma pessoa que ela tem uma característica pessoal assim mais voltada para algo místico, né, se interessa por questões, por exemplo, do universo, energias, né, poder das pedras, etc., né, então, quando a pessoa tem essa crença e acha importante, então ela acaba procurando um terapeuta holístico, né, aquela coisa de alinhamento de chakras, né, então, assim, tem todo um estudo, assim, do lado, vamos dizer assim, vindo do Oriente, né? Então, essas questões milenares também. Então, assim, depende da demanda de cada um, do desejo de cada um. Traz benefícios, todos esses terapeutas, eles podem sim trazer benefícios para a pessoa, tá? Mas se você quer um embasamento científico ali comprovado, é com psicólogo e psicanalista, tá? Eu acho que deu para ficar claro. Linderléo, você poderia nos explicar, né, dentro da psicologia, da psicanálise e a psiquiatria, qual é o foco, né, a diferença do foco nessas 3 áreas? Sim. Grosseiramente falando, tá? Basicamente falando, a psicologia, ela é um estudo, né, da mente, do comportamento humano, como o Rafael falou, baseado em ciência, estudos, né, e etc. E a psicologia abarca várias teorias, né, várias abordagens. Então, dentro da psicologia tem a psicóloga que você vai encontrar na abordagem humanista, terapia cognitivo-comportamental, né, e etc., e outras abordagens. Inclusive, na formação de psicologia, a gente estuda sobre psicanálise, mas não é o suficiente para você se denominar um psicanalista ou um analista, tá? Por isso que a gente tem que fazer uma especialização, uma formação e dar continuidade aos estudos, inclusive para além de uma formação específica. O analista, ele tem que investir também na sua análise pessoal e também em supervisão, principalmente no início de carreira, né? Para quem não sabe, supervisão seria uma espécie de mentoria, que você faz um acompanhamento com um profissional mais experiente, especialista naquela área, etc. E aí a psicologia, ela vai ter um foco bem maior na questão da consciência, né? Então, um psicólogo vai avaliar as disfunções ali de pensamentos, né? Vai avaliar sentimento, pensamento, toda a parte de cognição e tudo mais. O analista, ele também avalia isso, mas o foco do analista são nas questões inconscientes, né? Tem abordagens na psicologia que levam em conta o inconsciente, mas não é o principal foco de trabalho, tá? Inclusive, a psicologia trabalha muito com psicoeducação, né? Então,
tem abordagens muito voltadas para treinamentos mesmo, para a pessoa se adaptar melhor aos suas questões ali, o problema que ela está trazendo, né? E a psicanálise não está preocupada exatamente com psicoeducação, apesar de muitas vezes ser necessário, mas a psicanálise com foco no inconsciente, ela está mais interessada em entender o funcionamento daquele sujeito, para além dos sintomas que ele vem apresentando. Então, como que é o seu funcionamento a nível de personalidade, né? Qual que é a história desse sujeito? O que levou ele a chegar ali onde ele está com aquela demanda, tá? E a psicologia vai levar em conta a história, etc. Mas, assim, o que eu posso dizer é que a principal diferença tem a ver com essa questão do inconsciente. O psicanalista vai fazer uma escuta do inconsciente. Então, é muito para além do sintoma, para além do discurso, para além do que está sendo dito, né? Às vezes a gente diz uma coisa, está sentindo outra, e o analista tem que detectar isso, né? Não é só o que o sujeito está falando e descrevendo do seu sintoma. E a psiquiatria está muito mais voltado para a questão fisiológica, porque o médico está, apesar de ter psiquiatras, né, que são analistas também, ou que são terapeutas, mas a maioria, né, acaba focando a questão medicamentosa. Então, eles vão avaliar e levar em conta o seu funcionamento cerebral, o funcionamento fisiológico, né, a ação daquela medicação naquele organismo e tudo mais, e eles também orientam sobre rotina, sobre o tratamento e tudo mais, né. Então, eu diria que, grosseiramente falando, superficialmente falando, seriam essas as principais diferenças. E uma outra diferença, a gente já falou, né, que só quem prescreve medicação é o médico, e o psicólogo também tem um recurso que é diferente do analista e do médico. O psicólogo tem acesso a testes psicológicos. Então, tem testes psicológicos que avaliam diversas demandas, desde a parte cognitiva, seja memória, atenção, concentração, QI, né, níveis de inteligência, personalidade, enfim, vários testes psicológicos que são restritos aos psicólogos. Então, só o psicólogo pode fazer a compra com seu CRP ativo, que é o Conselho Regional de Psicologia, pode aderir a esses testes e trabalhar, inclusive, com avaliação, né, neuropsicológica, psicodiagnóstico, e fazer toda uma avaliação do funcionamento psíquico, psicológico de uma demanda ali que o paciente pode trazer. Linderleia tinha falado dessa diferença, né, entre essas três, vamos dizer assim, linhas de tratamento, e ela tocou no assunto do inconsciente. Qual é a diferença da estrutura do inconsciente para a estrutura consciente? Por que a psicanálise, de certa maneira, resolveu se atentar ao inconsciente? Há diferença? Sim, basicamente, né, o consciente é diferente da consciência dentro do ponto de vista do senso comum, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu precisa ter consciência de algo, né? Eu sou consciencioso, né? Então, é como se fosse uma questão moral, né? Pessoa consciente de algo. O consciente aqui que falamos é tudo aquilo, né, dentro da psicologia e psicanálise, principalmente, né? A consciência é tudo aquilo que está manifesto. São os comportamentos manifestos, são nossos pensamentos que estão ali presentes naquele momento, né? Então, aquilo que é reconhecido por nós, né? Então, é aquela coisa mais, vamos dizer, superficial. Já o inconsciente, aí o bicho pega, né? Porque o inconsciente vamos dizer assim, 98% da nossa vida psíquica, né? Então, de acordo com a psicanálise, o inconsciente é o que rege, de fato, os nossos comportamentos, escolhas, desejos, né? Então, o inconsciente é tudo aquilo de experiência que nós temos durante toda a vida, né? Mas com um significado. Nós somos, de fato, o nosso inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, fiz amizade com algumas pessoas, não sei porquê, não entendo por que eu escolhi tais pessoas como amigos. Não entendo porque eu comecei a me relacionar com alguém, né? Casei, gosto da pessoa, mas eu não sei o porquê da minha escolha, né? Aí as pessoas ao redor vão falar assim, mas a pessoa com quem você casou é a cara da sua mãe ou a cara do seu pai. Não tinha percebido isso. Então, por exemplo, uma questão inconsciente como uma forma de repetição.
O inconsciente tem a questão da busca, né? O inconsciente é importante para a psicanálise justamente por isso, pela importância que o ser humano acaba tendo dentro dessa questão, né? Então, demandas inconscientes têm a ver com os desejos, aquilo que somos de fato. Tá? Então, falando de uma forma assim, não entrando muito em jargões psicanalíticos aqui, né? Porque a intenção é procurar apenas dar essas informações assim de uma forma mais geral, né? Então, a importância do inconsciente é porque ele é mais de 98% da vida psíquica do sujeito. Legal. Bom, a partir do que você falou, em termos de percentual da vida psíquica, eu consigo perceber que sobra uma banda bem pequena para tudo que é consciente. Então, a pergunta que eu faria para a Linderleia seria o seguinte, vamos ver se você consegue nos explicar. Se 98% da nossa estrutura psíquica é inconsciente, eu poderia dizer que 98% do nosso sofrimento também poderia vir da esfera tá na esfera do inconsciente. Traduzindo para uma questão prática, seria assim, sabe quando você está sofrendo, mas não sabe do que se trata, o que é, você não sabe de onde saiu o disparo, sabe que está sendo atingido. Uhum. A partir dessa pergunta, né, dessa questão, a pergunta que fica é, então, seria aconselhável sempre um paciente procurar um psicanalista, já que o foco da psicanálise é o inconsciente, ao passo que o inconsciente é 90% de nossa vida psíquica? Uhum. Então, quando é que eu devo procurar um psicólogo e um psicanalista, levando em consideração o gancho que Rafael deixou? Como psicóloga e psicanalista, e me reconhecendo mais como psicanalista do que psicóloga, eu poderia dizer, procure sempre um psicanalista. Mas eu estaria sendo muito tendenciosa, né? Mas assim, eu acredito que tanto o psicólogo quanto um psicanalista pode contribuir para qualquer demanda de sofrimento. Isso vai depender muito da identificação e da demanda, né, ali do paciente, vamos chamar do cliente, né? Eu acredito que depende muito dessa identificação. Tem pessoas que vão se identificar mais com uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo, que a psicologia usa, que é mais diretiva, que é muito focada no aqui e agora, né, muito focada ali nos sintomas e que tem técnicas muito específicas para trabalhar ali algumas demandas. Não que a psicanálise não possa trabalhar também, né, com uma terapia mais diretiva, uma psicoterapia breve. Hoje tem técnicas para isso. Né? Essa ideia de que psicanálise dura não sei quantos anos, é muito moroso, não sei o quê. Não, não é bem assim. Já tive atendimentos que em pouco tempo foi o suficiente para atender aquela demanda, e outras pessoas que têm necessidade de um tempo maior, principalmente quando envolve psicopatologia, que seriam os transtornos, né, emocionais. Então, tanto a psicologia quanto o psicanalista são importantes, podem ser procurados e vai muito da identificação mesmo. Então a pessoa tem que ir, buscar, agendar, conhecer, ver se identifica. Cada psicanalista também tem o seu perfil, né? Tem gente que fala assim, eu fui no psicanalista, ele só ouviu, não falou nada, né? Psicanálise é só isso, fica lá só escutando, não fala nada. As pessoas têm essa visão da psicanálise. E isso não é verdade, vai dependendo do perfil mesmo do analista. Então, eu acredito que a vantagem da psicanálise é quem quer realmente se aprofundar, né, para além do seu sintoma, e quer ter desenvolver, eu diria que assim, mais uma autoconsciência, um autocontrole, que quer entender melhor, mais profundamente as suas questões, o analista seria realmente o mais indicado. Puxando a sardinha bem pro lado da psicanálise. Bom, com relação ao que Linderleia falou, Rafael, levando em consideração, né, o que nós tínhamos falado em termos do percentual, a partir do ponto de vista de um cliente, um paciente que tem um sofrimento, como que ele consegue identificar se é da esfera consciente ou do inconsciente? E se, porventura, ele identificar, que eu acredito, a partir do que vocês falaram, ser bem difícil, né? E isso demanda tempo até mesmo dos profissionais para investigar, imagina do próprio paciente em si. Mas
como que um cliente, é possível ele identificar se o sofrimento é da esfera do consciente ou do inconsciente? Bom, você já deu metade da resposta na sua pergunta. Foi inconsciente. Né? Então, o lugar adequado para identificar o que é consciente e o que é inconsciente é dentro da análise, né? Mas claro que fora da análise, muitas vezes nos damos conta através de insights, ou seja, algumas ideias que temos, né? Fala assim, olha, eu estou agindo de determinada forma sem perceber. Só que quando a pessoa se dá conta, aquilo já não é mais inconsciente, se torna algo consciente, né? Então, muitas vezes a pessoa sozinha ela consegue ter esse movimento. Mas o lugar adequado, que é um lugar controlado, é dentro da sessão analítica, né? Onde o paciente ele traz determinadas demandas, ou seja, a problemática de sua vida, de sua existência, né? E primeiramente é aquela coisa muito consciente, é aquilo que mais dói, aquilo que mais afeta, aquilo que mais chama a atenção, né? Muitas vezes vem pacientes já com a intenção de mudança de comportamento, né? Então, por exemplo, estou muito irritado com os filhos, o que eu faço? Estou pensando em me separar, o que eu faço? Né? Briguei com o chefe, e agora? Né? Então, assim, acontece com frequência, né, esses questionamentos visando, assim, mudanças de comportamento ou querendo, assim, uma resposta para suas questões, dificuldades, enfim. Bom, e a pessoa começa a identificar dentro da sessão de análise, né, a motivação primária, ou seja, a raiz do problema, né? Por que eu tenho tantos conflitos com a família? Por que eu tenho tantos conflitos com figuras de autoridade? Por que eu não consigo falar não? Por que eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoas, né? Então, assim, olhando só de um ponto de vista consciente, poderia fazer uma mudança de comportamento já poderia alterar tudo isso. Mas não fica a compreensão, né? Quando a gente age muitas vezes de forma impulsiva, sem saber por que estamos agindo, são questões inconscientes. Então é necessário analisar a vida dessa pessoa, né? Buscar todo o histórico através de uma anamnese, procurar entender as relações, a questão dos vínculos, né? E depois disso, já com todo esse histórico levantado pelo profissional, é devolvido ao paciente através de uma elaboração analítica, através de uma interpretação, né? E aí, a partir daí, o paciente vai se dar conta daquilo que de fato ele queria, o que de fato ele queria ali, que não era só resolver uma questão de vínculos com as pessoas, mas era uma questão de vínculo com ele mesmo. Tá? Então, essa é a questão importante aqui, né, para poder diferenciar o que é o consciente do inconsciente. O consciente é mais a coisa mais comportamental, né, do comportamento ali manifesto, e o inconsciente são as raízes mesmo. Linderleia, você pode nos explicar qual seria, né, a conduta do psicólogo se um paciente chegar até ele e com um sofrimento, e esse sofrimento for, vamos dizer assim, da esfera do inconsciente? Como que um psicólogo, que não é psicanalista, que não dá ênfase ao inconsciente, como que ele tem que proceder se ele identificar que esse sofrimento é da esfera do inconsciente? Todo sofrimento vem de uma esfera, tem uma esfera inconsciente, na verdade sempre tem. Cada profissional vai atuar de acordo com a tua linha, a tua abordagem, com o que ele acredita, enfim, né? E todas as abordagens são efetivas, como eu disse. Se um profissional, independentemente da abordagem, ele recebe uma demanda, o qual ele não se sente, vamos dizer assim, preparado para atender, ou é uma demanda que ele não se identifica, né? Não está dentro da especialidade dele, etc. O ideal é que a pessoa tenha essa autoanálise, consiga fazer isso, né? O profissional tem esse discernimento e ele indique para um profissional que ele entenda que vai ajudar melhor aquela demanda, aquela pessoa, né? Quer dizer, aquela pessoa diante da sua demanda. Então, assim,
todo profissional aí da saúde mental tem duas saídas. Eu recebo uma demanda X. Eu não sei que demanda vai vir, eu não sei que demanda essa pessoa vai trazer, certo? Então, eu vou analisar, eu vou ouvir. Eu gosto de trabalhar, particularmente, como, por exemplo, eu sempre proponho para a pessoa as primeiras sessões como se fossem entrevistas preliminares, assim. Então, ela vai avaliar se ela vai se identificar com o meu trabalho e eu vou avaliar se eu também, né, houve ali uma relação terapêutica interessante, que vai fluir bem o trabalho, que está diante também de uma demanda que eu sinto que eu tenho experiência, que eu domino tecnicamente, né, e tudo mais. E aí a gente vai avaliar se dá sequência ou não aquele atendimento. Se você observar que, poxa, essa demanda, de alguma maneira, eu estou sentindo dificuldade de manejar, o profissional tem duas saídas. Ou ele busca uma supervisão, discutir o caso com um profissional mais experiente, etc e tal, ou ele encaminha para um outro profissional. O que não dá é para o profissional ficar atendendo uma demanda, o qual ele não tem qualificação, não tem conhecimento técnico e domínio para atuar, né? Então isso é uma questão ética. Inclusive está o nosso conselho, no nosso conselho, né, de psicologia, tem um manual lá da regulamentação do psicólogo. Inclusive essa é uma questão que está lá, que o profissional deve atender demandas, o qual ele se sinta preparado e etc. Isso é uma questão ética. Então, é basicamente isso. Por isso que, muitas vezes, o cliente ou o paciente pode ficar um pouco chateado, né? Fala, poxa, não quis me atender, ou alguma coisa assim. Às vezes, pensa que, será que a minha demanda é tão ruim assim, é tão grave assim, que nem aquele profissional quer me atender? Não. Às vezes, o que a sua demanda precisa é de um profissional especializado, um profissional mais experiente, que atenda, né? Que atenda mesmo a tua demanda e tenha melhores resultados com isso. Tá? Então, é basicamente isso. Tanto o cliente, ou o paciente, ou analisando, né, pode escolher o profissional, como o profissional também pode escolher, vamos colocar assim, escolher, né, a demanda que ele vai atender, que ele se sente confortável e preparado para isso. Legal. Rafael, que tipo de problema, né, no nosso cotidiano, em nossas vidas, um psicólogo ou um psicanalista pode estar nos auxiliando? Por exemplo, a nossa esfera é muito complexa, né? Nós temos muitos problemas no nosso cotidiano. Como que eu sei que um analista ou um psicólogo pode me ajudar nesse sentido? Tanto faz ser de relacionamento, de trabalho, um problema, né? Num concurso, voltado para os estudos, sentimento, relacionamento. Qualquer um desses, eu posso recorrer a um desses profissionais? Sem dúvida. Questões emocionais é a especialidade de um psicólogo, né, ou de um psicanalista, né? Então, sim, então, todas essas esferas que você trouxe. Então, problemas de relacionamento, né, e se entende problema de relacionamento, pode ser com quem você casou, quem você se relaciona, assim, quem se namora, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, né, relacionamentos entre colegas de trabalho, superiores, gestores, né, então, todo tipo de relacionamento humano faz parte do escopo do psicólogo e do psicanalista. Bom, também é possível trabalhar questões relacionadas a autodesenvolvimento. O que quer dizer autodesenvolvimento, né? Então, que é diferente de autoconhecimento. O autoconhecimento, você conhece as suas próprias demandas, seus próprios desejos, né? E o autodesenvolvimento é quando você usa isso para se desenvolver, para crescer dentro da sua profissão, né? Crescer nos estudos, né? Crescer como pessoa, né? E serve também, por exemplo, para perder medos, né? Ou seja, o enfrentamento de medos, né? O medo a gente não perde, a gente enfrenta. Então, quando a gente enfrenta o medo, ele deixa de fazer sentido na vida da pessoa. Então, uma pessoa que tem medo, por exemplo, de dirigir, né? O medo dela não vai sumir do nada. Mas no momento que ela enfrenta o medo, quando ela tem um suporte, uma segurança dentro de uma psicoterapia, por exemplo, né? Então pode ajudar ela na hora
de dirigir. Então, tem outras técnicas também, né, de acompanhamento, onde uma pessoa especializada, até tem vezes que a pessoa não é um psicólogo, né, mas está ali, já tem uma certa especialização, um manejo ali, está ali junto com a pessoa, dirigindo junto com ela, e ela vai perdendo o medo. Também tem isso, né, mas quando a pessoa faz uma psicoterapia para isso, ela compreende os motivos do medo de dirigir, né, pode envolver muitas coisas, né, desde a falta de um suporte familiar até um medo terrível de dirigir a própria vida, né? Outras questões também, assim, gerais, seria, por exemplo, avião, medo de viajar de avião, e tantos outros medos, fobias no geral, tá? Então, assim, é um escopo bastante grande, né, de trabalho. Então, todas as questões que afetam o ser humano a ponto de fazer com que ele não consiga ter um prazer na vida, que não consiga desenvolver algo, tudo isso tem a ver com o trabalho de um psicólogo ou de um psicanalista. Às vezes Legal. até um medo básico, assim, que todo mundo tem, por exemplo, da rejeição, né? De ser mal avaliado. Isso é uma coisa que todo mundo passa em algum grau, mas o quanto, por exemplo, uma análise pode ajudar, né, nesse sentido.